Olá, muito bom dia, muito bom domingo. Hoje, nessa manhã dominical, gostaria muito de convidar você, a sua família, seus amigos, os amigos da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, para unirmos aqui os nossos corações e celebrarmos a Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio como homem, viveu entre nós, humilde, em um corpo, se entregou por amor a nós, ressuscitou depois de sua morte e depois foi assunto aos céus. No dia 21 de maio, nós celebramos a Ascensão do Senhor. E neste domingo, dia 24, assim, rememoramos esse evento tão importante na nossa jornada e na nossa caminhada cristã. Hoje, então, dia 24 de maio, o nosso décimo encontro aqui nesse culto gravado. Já é o 10º encontro, imagina isso, né? Quanto tempo tem que estamos nos encontrando assim virtualmente. Eu espero que, apesar desse encontro ser virtual, nós consigamos percebê-lo intenso e verdadeiro. Te convido então para começar a nossa celebração lendo o Salmo de número 93, que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido de grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim, eu te convido à oração, que nós então percebamos esse Deus eterno e todo-poderoso e todo-amoroso comigo e contigo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, dominador de tudo, o Senhor que sustenta toda a criação, o Senhor que governa desde a maior existência, desde a coisa imensa criada até o mais minúsculo átomo, o Senhor que tem tudo nas tuas mãos, o Senhor que dirige as nossas vidas, o Senhor que é grande, é acima dos ruídos dos mares, o Senhor então, desse infinito, se faz presente aqui no finito. O eterno se faz presente aqui no temporal. E assim, Deus, o divino tocando o humano, nós então te agradecemos pela sua presença nessa manhã dominical, pedindo ao Senhor que nos direcione, que nos abençoe, que nos guie e que nos leve juntos e juntas para darmos ao Senhor o reconhecimento devido, nos entregando a Ti nessa manhã e dando ao Senhor louvor, adoração, reconhecimento e toda a nossa gratidão. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós, assim rogamos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só louvar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita
seu Espírito. E então é só louvar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Querido irmão e querida irmã, esse texto que fala do Cristo ressurreto, que estava com seus discípulos, inicialmente diz o texto que ele abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, acerca do próprio Cristo e do seu papel como remidor, como salvador, como perdoador. O texto também faz promessa de revestimento com o Espírito Santo, revestimento de poder. E, por fim, o texto apresenta Cristo sendo o assunto aos céus. Eu convido você, nesse momento, a confessar os seus pecados. Vamos confessar os nossos pecados, pedindo a esse Cristo que abra o nosso entendimento para que nós possamos reconhecer os pontos que temos falhado, os pontos que carecemos de melhorar e que Ele nos perdoe. Ore conosco enquanto silenciosamente nós vamos confessar e depois faremos uma oração de confissão coletiva. Mesmo sem poder ver, confio em Ti e creio. Perceber a Tua mão me dando
sei que mesmo grande, perto estás de mim, nada vai te afastar de mim. Ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Reconheço que és Deus, mesmo sem poder ver. Confio em ti e creio. Perceber tua mão me dando direção, mesmo na confusão. Eu sei que mesmo grande, perto estás de mim, nada vai te afastar de mim. E ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Quando o mar se agitar, a minha fé o Senhor renovará. Em tuas mãos descansar e agradecer pelo teu amor, que mesmo grande, perto estás de mim, nada vai te afastar de mim. E ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Oremos então, depois de confessarmos os nossos pecados, oremos coletivamente. Senhor Deus, aqui está o teu povo, que já silenciosamente confessou ao Senhor os seus erros, seus pecados, suas omissões. Nós pedimos, Deus querido, confirma tua promessa sobre cada um de nós, sobre cada irmão, cada irmã. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas culpas, nossas omissões. Ajuda-nos a ser pessoas melhores, ajuda-nos a compreender a tua palavra, dá-nos o entendimento da tua palavra para que não possamos pecar contra ti. Abençoa, Deus, o teu povo, confirma sobre ele a tua promessa. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Um texto muito parecido, é um outro relato do finalzinho de Lucas que nós lemos no convite à confissão. Esse texto, ele agrega algumas coisas que são importantes para nós. Receberemos virtudes do Espírito Santo. Recebe virtude do Espírito Santo aquela pessoa que confessa seus pecados e obtém de Deus a absolvição plena dos mesmos. Por isso, meu irmão e minha irmã, receba essa virtude e se você fez a sua confissão de maneira sincera, de coração contrito, e se você tem um propósito novo de vida, de não praticar as mesmas coisas que têm afastado você do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que os seus pecados estão perdoados, no nome dele, somente dele. Amém. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei com Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da
escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Irmãos e irmãs, batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei. Louvem a Deus com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de convidá-los nesse momento a realizarem seus dízimos e ofertas nessa conta que vai aparecer nesse vídeo. E também todos aqueles que não conseguirem fazer essa transferência, que procurem um dos nossos pastores ou um dos nossos presbíteros ou presbíteras, para que eles possam direcioná-los de como será feita essa transação. Um bom dia a todos. Deus nosso Pai, obrigado, Deus, por esses dízimos, essas ofertas, Deus. Obrigado, Deus, por podermos contribuir com a Tua obra. Obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor nos tem dado nesses momentos difíceis, Pai. Eu peço que o Senhor cuide em especial daqueles que estão passando necessidades, Deus. Daqueles que estão batalhando pelo alimento, que estão batalhando pelo sustento, Deus. Que o Senhor seja fortaleza, o Senhor seja a base dessas pessoas, Deus. E que o Senhor nunca deixe elas perderem a fé, Pai. Que o Senhor cuide de todos nós nesse momento. Que o Senhor ampare os necessitados e que a gente possa, Deus, usar esses recursos para a Tua obra, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Após esse tempo de oferta, onde nos entregamos, cada um e cada uma, a Deus completamente, aonde também renovamos a nossa ação de comprometimento com a nossa comunidade de fé e com todos os projetos envolvidos, com as nossas responsabilidades fixas, mensais, e que somos muito gratos que você aí tem nos ajudado, cada um e cada uma tem nos ajudado a mantermos as nossas responsabilidades. Isso tem sido um milagre na nossa caminhada nesse tempo de quarentena. Muito grato. Mas nesse tempo, eu quero agora te convidar à oração e começamos sempre agradecendo a Deus pelas pessoas que nos visitam aqui na nossa página da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no Facebook. Você que não é da nossa comunidade e está nos assistindo, quero orar por você, pedindo a Deus que não só se faça presente, mas muito mais do que isso. Que você o veja, que você o sinta, que você o perceba a infinita graça dele sobre você, sobre a sua casa, o seu infinito favor, o seu infinito poder e o seu infinito sustento de maneira muito especial nesse tempo. Assim, quero abençoar e quero rogar por você que está nos visitando. Pai, no nome santo de Jesus, entrego nas tuas mãos cada um e cada uma que assiste conosco e participa conosco dessa celebração, que o Senhor possa sim ir ao encontro dessas pessoas, suprindo-as, surpreendendo-as com seus cuidados, guardando-as, protegendo-as e de maneira muito especial, fortalecendo-as nesse tempo de quarentena. Que a graça do Senhor seja abundante, assim nós te rogamos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse tempo de oração, também agradecemos a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que nesta semana
recebem de Deus mais um tempo de vida. Aniversários, temos aniversários na nossa comunidade de fé. Hoje é aniversário da nossa querida Lídia Esther Peixoto. Parabéns, Lídia, muitos anos de vida, muitas felicidades aí, viu? Muito bom celebrar esse aniversário, esse novo tempo com você. Amanhã, no dia 25, temos duas pessoas muito queridas que também celebram aniversário. Então, batemos palmas e celebramos a vida da nossa querida Belissa e do nosso querido Wendel. Parabéns para vocês dois. O Wendel é nosso tesoureiro. Belissa também participa do Serviço Assistencial Dorcas. Parabéns para vocês. Muitos anos de vida, muita graça, muita coisa boa aí nesse novo ano, tá bom? No dia 27, nós temos aqui mais dois aniversariantes também. O Robert, parabéns Robert, esposo da nossa querida Irlene, pai do Davi, muitos anos de vida, né? E o nosso querido Sr. Sérgio, lembram do Sr. Sérgio? Pai do Léo, pai da Michele, parabéns Sr. Sérgio, muitos anos aí, viu? Deus abençoe o senhor em nome de Jesus Cristo. No dia 28, temos o querido Flávio, parabéns Flávio, muitos anos de vida para você também, muitas felicidades. E no dia 29, duas irmãs também super especiais, que é a nossa querida Cibele. Parabéns, Cibele. Deus abençoe sua vida, muitos anos de vida aí, esposa do presbítero Dáflas. E a nossa queridíssima, reverendíssima Cleusa Caldeira. Parabéns para você, nossa pastora cedida, está aí ajudando a gente dentro de todas as limitações. Deus abençoe, Cleusa, muitos anos de vida para você. Assim, a gente agradece a vida e esse novo ano desses nossos irmãos e irmãs, colocando cada um e cada uma diante de Deus, pedindo a Deus que esse novo tempo seja muito especial para todos vocês. Deus abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Antes de nós continuarmos esse tempo de oração, eu quero tirar um minutinho para alguns avisos importantes para nós, tá bom? Primeiro aviso, que as nossas atividades continuam suspensas, atividades presenciais, né, gente? Então, nenhum culto ainda, daqui a pouquinho, aguenta aí um pouco, daqui a pouco a gente retorna com todos os devidos cuidados. Vamos cuidar uns dos outros e preservarmos as vidas uns dos outros, ok? Quero te convidar para as nossas transmissões aqui virtuais, né? Então, lembrem-se aí, por favor, domingo 10 da manhã, esse culto que nós estamos participando, esse culto com uma participação coletiva, que tem sido uma bênção na vida de todo mundo. Muito grato por todo mundo que ajuda a colocar isso à disposição de todo mundo, né? A nossa celebração vespertina sempre com uma transmissão ao vivo, cada domingo, ou eu, ou o reverendo Felipe, ou o reverendo Wertson, estamos aí com vocês. Então, Deus abençoe, né? Hoje à noite eu que estarei com vocês, tá bom? Então, pode me esperar aí no dia 24 à noite, estou com vocês aí, beleza? Temos o nosso culto de oração e de meditação toda quinta-feira às 19 horas, e tudo isso aí você pode acessar pela página da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no Facebook, ok? Então, quinta-feira às 19 horas, 19 às 20, o culto de oração e de meditação. Deus abençoe aí, conto com sua presença também. Quero te convidar, às quartas-feiras tenho feito um estudo do Evangelho de João lá no meu Instagram, @Jorge1Pastor. Lá no meu Instagram, quartas às 20 horas, a gente está fazendo um estudo do Evangelho de João, conto com você lá também, beleza? E eu quero também fazer um convite, né? Nós temos passado por momentos tão difíceis, tão complicados, e a Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, junto com o Serviço Assistencial Dorcas, nós temos disponíveis para você aconselhamento pastoral, cuidado terapêutico, né, com psicólogos, e cuidado psiquiátrico também, se você precisar. Por favor, se precisar, me chama aqui no privado, que a gente providencia um cuidado para que a gente possa estar junto, cuidando uns dos outros e com saúde, no nome de Jesus. Amém. Conto com você. Agora faço um convite, e o convite é para que você participe da Semana de Oração pela Unidade Cristã. É a primeira vez que nós não nos reuniremos presencialmente. Nos reuniremos sim virtualmente, mas não com menos importância e não com menos intensidade. Então eu te convido para fazer parte dessa jornada em prol de boas relações ecumênicas, dessas tradições, diversas tradições cristãs, para que nós consigamos caminhar
como irmãos e para que sejamos testemunhos de que, de fato, Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, assim, sendo um, caminhando juntos, respeitando as nossas diferenças, mas de maneira muito especial, priorizando aquilo que nos une enquanto cristãos de diversas denominações diferentes. Não é isso? Se você está conosco aqui e não é membro da Segunda Igreja e faz parte de alguma outra tradição, quero te convidar para unir forças conosco nessa jornada em prol do ecumenismo e também na jornada de um respeitoso diálogo interreligioso. Nesta semana, a semana que antecede o Pentecostes, domingo que vem é Pentecostes, dia 31, então sempre na semana que antecede o Pentecostes, nós unimos forças para que a cristandade toda espalhada na face da terra possa caminhar com respeito à sua diversidade e se tratando como irmãos. Combinado? Assim, então, eu quero pedir para que você vá no Facebook, procure as páginas dos CONICs regionais, de maneira especial aqui do CONIC MG, e participe das nossas celebrações. Nós teremos celebrações gravadas quase todos os dias e teremos também no dia 29/5, às 20 horas, uma celebração ao vivo, uma transmissão ao vivo. Ela vai acontecer pelo YouTube. Eu vou colocar aqui o link embaixo, você pode acessar e se você quiser também me chama no privado que eu te mando o link, é só você clicar, fica mais fácil do que você anotar esse link tão difícil que aparece aí na tela para você. Combinado? Deus abençoe, conto com você nessa jornada de oração pela unidade dos cristãos na face da terra. Que Deus esteja conosco e faça de nós um como Ele e Jesus Cristo são um. Deus seja conosco. Temos aqui também os nossos projetos do Serviço Assistencial Dorcas, que são importantíssimos, né? E nós temos ajudado de maneira muito especial a campanha Ajude as Mulheres da Guaicurus. Ainda existem muitas demandas, né? Esta semana, por exemplo, já estamos providenciando fraldas descartáveis para algumas que necessitam desse cuidado e eu gostaria de te convidar para participar desse projeto. Para quem não sabe, eu vou repetir o projeto, me perdoe ser repetitivo, mas é importante para quem está vendo pela primeira vez. A Prefeitura de Belo Horizonte fechou mais de 30 hotéis na região da Guaicurus, capital mineira, e as mulheres foram colocadas num prédio e elas receberam colchões e roupas de cama, mas elas precisam de alimentação, elas precisam de materiais para higiene pessoal e necessitam também de material de limpeza e eu conto com a sua ajuda, com a sua generosidade. Combinado? Você pode ajudar fazendo uma transferência para essa conta que aparece aqui do Serviço Assistencial Dorcas. E nos avise, manda para a gente, por favor, um comunicado para que possamos identificar a sua contribuição com muita gratidão. Já disponibiliza a gratidão aí para você, para que a gente possa ajudar quem precisa. Combinado? Fora as mulheres da Guaicurus, temos também algumas famílias que estão também com algumas demandas, de maneira muito especial de alimentação e se você quiser ajudar, pode também ajudar da mesma maneira. A gente está providenciando alimentação para essas famílias, algumas cestas básicas, né? E algum auxílio emergencial nesse tempo tão delicado que muita gente precisa da nossa gentileza, da nossa solidariedade, da nossa generosidade. Conto com você, então, para que unamos forças nessa jornada e nessa caminhada. Combinado? Por último, faço convite, essa semana a gente já vai entrar em contato com as pessoas interessadas, temos mais algumas pessoas interessadas a participarem dos pequenos grupos virtuais, tá bom? Se você tiver interesse em um dia da semana à noite, encontrar em uma sala virtual de bate-papo, uma sala de reunião virtual, e aí ali acontecerá um estudo bíblico, um tempo de comunhão, de bate-papo, né? Para a gente suprir um pouco a nossa necessidade de socialização. E aí eu espero que você, se você tiver interesse, me chama no privado. Pode me mandar em qualquer das redes sociais, ou no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Qualquer jeito você pode entrar em contato comigo. No meu telefone, pode ligar, pode mandar SMS, sinal de fumaça, qualquer jeito. Entre em contato comigo que eu vou organizar para que a gente tenha esse tempo. Tá bom? E mais um convite para você que estava já conosco na Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e nós tivemos os nossos encontros presenciais suspensos, mas se você quiser fazer parte oficialmente como membro da igreja, nós estamos montando uma classe também virtual a princípio, até a gente retornar e continuar aí com esse processo, para que você conheça um pouco mais a gente,
e nos conhecendo e se identificando, possa fazer a escolha de querer oficializar a sua estada conosco como membro da segunda igreja. Combinado? Deus abençoe. Caminhamos então agora para um tempo de oração. Quero agradecer as nossas queridas Dorinha e Martinha, que nos direcionarão nesse tempo de oração. E eu espero que Deus possa não só nos ouvir, mas vir ao nosso encontro e suprir as nossas necessidades, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Salmo 62, versículo 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus capaz de nos aceitar, mesmo sendo pecadores como somos. Senhor, hoje nós queremos te pedir pelo nosso país. Temos passado muitas dificuldades, temos passado dias difíceis, temos passado, ó Deus, dias tristes, os hospitais cheios, as famílias chorando seus mortos, pessoas com dificuldades financeiras. Por isso, ó Pai, nós te suplicamos, habita, Senhor, no nosso país, habita, Senhor, conosco, ajuda-nos, ó Deus, a resolver os nossos problemas. Enche, ó Deus, os nossos corações de amor, de paz, de cuidado, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu tens feito por nós. Nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela nossa igreja, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
descobrir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, do outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Acabamos de preparar os nossos corações para recebermos a palavra de Deus com uma canção popular brasileira linda, Tocando em Frente, aonde Almir Sater deixou essa poesia para nós, dizendo que a gente anda devagar porque um dia a gente já teve pressa e agora a gente consegue sorrir porque a gente já chorou demais. Ele diz que hoje nós deveremos sentir mais fortes, mais felizes, porque a gente leva a certeza de que muito pouco a gente sabe. Conhecer as poesias das manhas e das manhãs, das massas e das maçãs. E ele diz que é preciso amor para pulsar, paz para sorrir e chuva para florir. E ele ainda diz que a gente precisa se comparar com aquele velho boiadeiro que quando ele olha para a vida, a gente precisa compreender a marcha, saber de que maneira andar, como devemos andar de acordo com tudo que está ao nosso redor e com a nossa vida. E aí a gente compreende a marcha e sempre continua tocando em frente. Assim, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos um texto muito comum hoje, nesse domingo da Ascensão. Um texto que é pós-Ascensão, pós-Pentecostes, mas um texto que mostra os desdobramentos da Ascensão de Jesus e da vinda do Espírito. E eu espero que esse texto seja a palavra de Deus para todos nós, para todas nós, nessa manhã de domingo, domingo da Ascensão do Senhor. Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 41, dizem assim as Escrituras Sagradas. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Como viviam os convertidos, então? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, eis aqui um trecho das Escrituras Sagradas. Pedimos ao Senhor que ela seja a palavra de Deus para nós nessa manhã de domingo e que saiamos daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito, cheios do Teu Santo Espírito, transformados e transformadas pelo Teu Santo Espírito. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nesse culto gravado aqui no nosso 10º encontro, na nossa página do Facebook da Segunda Igreja, hoje no domingo da Ascensão do Senhor, eu espero que um texto pós-ascensão e inclusive pós-descida do Espírito seja para nós inspiração para que também ascendamos, para que também caminhemos, para que também compreendamos o ritmo de vida que nos é posto hoje por tantas situações ao nosso redor e como nós podemos olhar para esse texto registrado por Lucas no livro do Atos dos Apóstolos, continuação lá do seu evangelho, né? Da narrativa de Lucas do Evangelho de Jesus. Agora ele escreve um segundo livro e nesse segundo livro ele conta como aí, de alguma forma, a igreja de Jesus se torna um corpo. Uma igreja que nasce lá em Abraão, aqui se torna um corpo. Bom, o que nós podemos então entender? Esse texto, onde ele está? Ele está após o discurso de Pedro, onde Pedro, ali no Pentecostes, prega inspirado por Deus, centrado na figura de Jesus Cristo, e muitas pessoas entendem que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim absorvem a mensagem e são transformados e transformadas por essa mensagem. Mostra então uma igreja que nasce ali com 3.000 almas que são alcançadas pelo mesmo discurso. É interessante nós olharmos que essa igreja nasceu não aqui. Muitos de nós celebramos o Pentecostes, domingo que vem, dia 31, celebraremos o Pentecostes, como aniversário da igreja. Mas é importante nós olharmos esse Pentecostes como a formação desse corpo, porque a igreja já existia no coração de Deus, na promessa que Deus deu a Abraão lá há milênios atrás. E aqui agora existe então a formação de um corpo em Pentecostes, tá bom? O que nós podemos então perceber nessa narrativa de Lucas? Algumas marcas dessa igreja primitiva. Não uma igreja perfeita, não uma igreja que precisa ser em tudo modelo para nós. Uma igreja que passou por muitos problemas, mas sim, tem potencialidades importantíssimas, virtudes importantíssimas para nós, de maneira muito especial nesse tempo em que nós estamos vivendo agora. Uma igreja que era radical, com raiz, com fundamento, e alguns fundamentos são importantes para nós, inclusive um aqui que a gente logo vê, logo no início, que é a questão do ensino e da responsabilidade para com as escrituras sagradas. E isso é tão interessante, porque esse ensino coloca o fundamento de todo o caminhar da igreja. Isso é importante para nós, né? Não dá para nós entendermos que uma experiência mística é suficiente e faz com que a gente então abandone qualquer tipo de educação cristã. Não foi assim com os primeiros irmãos, não deve ser assim entre nós, porque é muito importante essa caminhada de ensino. Bom, os professores aqui, quem eram esses professores? Treinados pelo próprio Jesus Cristo, os apóstolos, que recebiam aos seus pés uma multidão e ensinavam tudo aquilo que eles tinham visto, ouvido, percebido, vivenciado junto com Jesus Cristo.
3.000 alunos novos. Imaginem isso, meus irmãos e irmãs. Uma experiência fantástica, uma experiência que não os fez negligenciar o intelecto. Mesmo diante do discurso de Pedro, mesmo diante daquela experiência tão profunda, que é perceber a ação do Espírito falando em várias línguas diferentes, agora a gente vê uma reunião de gente que valoriza sim o intelecto. As perguntas, os questionamentos, o raciocínio, a crítica, porque eles precisam crescer, precisam reler todo o Antigo Testamento, ver Jesus lá como os discípulos, os apóstolos já tinham conseguido perceber. Não desprezavam a teologia ou jamais desprezavam o pensamento. O anti-intelectualismo aqui andava completamente distante da plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito e o anti-intelectualismo são mutuamente incompatíveis. Ser cheio do Espírito leva então a cada um e a cada uma, lá naquela época, a buscar mais conhecimento. O que hoje precisamos entender que quando o Espírito de Deus vem ao nosso encontro, nos regenera, nos leva a Cristo, precisamos sim continuar a pensar, a criticar e a questionar, inclusive a realidade ao nosso redor. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Não é o espírito da mentira, não é o espírito da falsidade, não é o espírito do engodo, é o espírito da verdade, da luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. João escreve na sua carta. Então esse espírito da verdade, ele não era o único professor. Quando toda aquela multidão percebeu que o Espírito estava entre eles, neles, eles aí sim entenderam que eles precisavam muito uns dos outros. E isso é muito importante. Existia uma interdependência. Eles não dispensaram em nenhum momento. Se assentaram aos pés dos apóstolos e continuaram com seus mestres humanos. Primeira marca aí para nós, ensino. A segunda marca é a koinonia, é a comunhão. Coisa que nós hoje estamos sentindo falta. Meu Deus, como está difícil, porque a nossa comunhão está limitada aqui nas nossas relações virtuais, nos telefones, nas mensagens de WhatsApp. E isso é pouco demais, principalmente para nós, que somos latinos, brasileiros, mineiros, que gostamos de abraços e beijos. Então a vida comum era compartilhada. Não só uma vida compartilhada exteriormente, mas também interiormente. Lembra lá que João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo? Aqui também tem uma chamada de uma koinonia mística com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Mas essa koinonia mística faz com que a gente tenha também uma koinonia exterior. A koinonia interior gera uma koinonia exterior, uma koinonia de generosidade. Que Paulo, inclusive, usa a mesma palavra para escrever sobre a coleta feita nas igrejas gregas para socorrer as igrejas da Judéia. Hoje, como se faz necessária essa koinonia? Como temos hoje pessoas ao nosso redor passando por dificuldades, por bancarrotas, por falência, por desempregos, gente que está sendo aí hoje passando por dificuldades uma atrás da outra. Se você hoje tem sustento na sua casa, se considere privilegiado e privilegiada, porque muitos dos nossos irmãos e irmãs atravessam momentos muito complicados. E hoje, mais do que nunca, é necessário, se faz necessário essa koinonia, dessa partilha, dessa generosidade. E é o que a gente vai falar agora, que é a outra marca da igreja. Porque olha que interessante, junto com essa koinonia veio compartilhar, não é verdade? Alguns são chamados, inclusive, para fazer isso de maneira integral. Quando nós olhamos a história, percebemos São Francisco de Assis, Madre Teresa, não é verdade? Quantos aí fizeram votos, inclusive, de abrir mão de qualquer tipo de propriedade privada e se dedicaram integralmente à vida do outro? Mas eu preciso entender que isso é um dom para alguns e não para todos. O Evangelho não nos proíbe a propriedade privada, muito pelo contrário. Nós olhamos a esse texto e entendemos, olha só, eles se reuniam de casa em casa, eles tinham propriedade, tinham suas casas, locais de reunião. Então, a propriedade aqui não é proibida, mas eu tenho uma responsabilidade.
é uma responsabilidade de generosidade, é uma responsabilidade de partilha, é uma responsabilidade que eu preciso tomar uma decisão consciente de como usar as propriedades que Deus então confia nas nossas mãos, como bons mordomos, como aquilo que nós cuidamos de que Deus então nos dá e nos confia. Nós então não devemos evitar esse desafio. O fruto do Espírito é relatado por Paulo lá. A primeira característica dele é o amor. E o amor nos faz olhar para os nossos irmãos e irmãs hoje necessitados e necessitadas, que demandam sim a nossa ação de amor, de partilhar os nossos bens com solidariedade e com generosidade. Nós somos muito gratos, inclusive, mês passado, o mês de abril, tivemos aí, graças a Deus, suprimento e conseguimos, como instituição, cumprir todos os nossos compromissos fixos. Hoje, já estamos aí findando o mês de maio e é claro que continuamos a contar com essa generosidade para que todos os nossos compromissos enquanto igreja sejam cumpridos e também para que nós possamos ir ao encontro das necessidades daqueles e daquelas que estão ao nosso redor. Terceira marca dessa igreja que lemos no livro de Atos dos Apóstolos é a adoração. Problema essa palavra no nosso meio, essa palavra foi diluída. Hoje um monte de coisa é definição de adoração, mas aqui eu preciso parar e pensar com você. Primeiro ela vem com o partir do pão e orações. Olha que coisa linda. O partir do pão é alusão à Eucaristia, à ceia do Senhor, muito provavelmente seguida de uma reunião, de uma refeição comunitária, onde todo mundo comia, onde todo mundo tinha acesso à mesma alimentação. E orações no plural, alusão aqui às celebrações coletivas, aos cultos, aos encontros, né? Um equilíbrio da formalidade com a informalidade. Eles não abandonavam as instituições, eles se reuniam no templo e de casa em casa. Olha que coisa interessante. Não é verdade? Então existia uma reunião formal e existia uma reunião informal. Mesmo na reunião formal deles, dentro de um contexto completamente diferente, que é o contexto judaico, eles ainda acreditavam que era necessário continuarem com aquela reunião formal e de casa em casa construir um pensamento novo, contra a cultura daquele tempo inclusive. O que eles pensavam era na possibilidade de uma reforma ali na sua reunião, que é mais formal, de uma transformação. Mas as celebrações coletivas, elas caminhavam junto com os pequenos encontros. E talvez o que a gente precisa pensar no nosso contexto é como faz falta os pequenos grupos para nós. Como deve ser bom reunirmos de casa em casa, sentarmos à mesa, conversarmos um pouco sobre Jesus Cristo, sobre o que ele significa para nós, sobre a sua palavra e recebermos um pouco uns dos outros, comermos juntos, sorrirmos juntos, cantarmos juntos, lermos uma poesia juntos, desfrutarmos da vida juntos. Como isso faz falta. Por isso que eu quero te convidar, logo, quando essa quarentena terminar, a gente iniciará com os pequenos grupos. Eu conto com a sua presença, que é muito importante nesse projeto. As celebrações e os encontros eram alegres e sempre cheios de reverência, de respeito. Eles andavam cheios de temor. Isso é importantíssimo. E a última característica, porque as três primeiras são características voltadas para dentro, não é isso? Agora nós temos uma voltada para fora. E eu vou falar sim uma palavrinha chamada missão, chamada evangelismo. Porque no verso 47 nós entendemos uma característica de expansão da igreja no mundo. Olha que interessante. Um desafio de nós não olharmos só para nós próprios, só para dentro da igreja, não vivermos em um gueto, preocupados apenas com os nossos problemas domésticos, né? Ignorando a difícil condição dos solitários, dos marginalizados, dos menos favorecidos e dos excluídos no mundo. Naquela época, não era assim. Eles olhavam também, sim, os seus problemas domésticos, mas eles tinham um olhar para toda a sociedade da sua época. O Senhor, olha que interessante, estava envolvido diretamente nessa questão da evangelização, porque o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos no verso 47. A primeira lição é que nessa missão Jesus é envolvido diretamente. É ele que agia. Mas como que ele agia? Ele agia pelo ensino, ele agia pela comunhão, ele agia pela adoração, ele agia pela relação
uns com os outros, pelas relações interpessoais. Ele agia pela pregação da palavra, pelo testemunho, pela comunhão, pela solidariedade, pelo acolhimento e pelo amor. E como a gente pode hoje ser instrumento dessa ação? Talvez hoje a gente precisa transcender um pouquinho esse vídeo e terminar esse vídeo, ligar para um dos nossos irmãos, ver como eles têm passado. Marina, por exemplo, nessa última quinta-feira passou por uma cirurgia, precisa do seu apoio, do seu telefonema. Quantos da nossa comunidade de fé precisam de um tempo dizendo assim, olha, só estou te ligando para dizer que hoje você fez parte do meu tempo de devocional porque eu orei por você. Você está precisando de alguma coisa? Posso partilhar alguma coisa da minha casa com você? É assim que a gente pode vencer esse tempo tão difícil de quarentena. É reinventando a maneira de comunhão. Então, eu preciso entender que Jesus, ele agia na evangelização através dos irmãos e das irmãs. E como temos necessitado disso hoje? Como Jesus pode continuar abrindo olhos de cegos ao nosso redor, ouvidos de surdos ao nosso redor? Como Jesus pode continuar a dar vida a mortos ao nosso redor, fazendo de nós o reflexo de vida, o reflexo de graça, de amor e de acolhimento? Que seja assim na nossa caminhada, no nome santo de Jesus. A segunda característica aqui do verso 47 é que Jesus que acrescentava todos os dias, Jesus acrescentava, mas ele acrescentava os que ele salvava, os que ele constrangia com amor, um amor acolhedor, os que ele transformava com a sua generosa ação. Isso é lindo. Todo dia chegava à igreja gente nova, constrangida pela pessoa de Jesus Cristo. E por último, é que Jesus, ele acrescentava, olha que interessante, hein? Todos os dias, ele salvava e acrescentava todos os dias. Não era um evento, não era um momento apenas, não era uma atividade ocasional, o evangelismo, era vida cotidiana dos nossos primeiros irmãos no primeiro século. Era a vida de todo mundo. Era alguém que necessita de ajuda e que a gente se coloca. Hoje, por exemplo, nós temos muitas necessidades. O Serviço Assistencial Dorcas, como foi dito aqui anteriormente por mim, precisa da sua colaboração para levarmos comida, alimento, para levarmos material de higiene pessoal para as mulheres que trabalham na região da Guaicurus, profissionais do sexo. Talvez a sua moral te impeça de fazer isso, mas o amor de Cristo precisa te constranger para você participar desse projeto. Outra ação, estamos precisando, tem uma pessoa amiga da gente que precisa de uma cama hospitalar para casa. Se você souber alguém que tem uma cama hospitalar parada e gostaria de exercer a generosidade e doar, por favor, entre em contato com a gente no privado. Isso é muito importante para a gente. O que a gente pode fazer? A gente pode lutar para que haja no nosso meio menos fome, menos violência, inclusive contra as nossas crianças e mulheres, não é isso? A gente precisa lutar para que esse reino seja estabelecido. Assim eu finalizo esse tempo nosso de reflexão, te convidando para continuar participando de refeição. Vamos participar juntos da mesma mesa. Hoje, daqui a pouquinho, tem a mesa do Senhor, a Eucaristia. Participemos dessa mesa juntos, com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, tendo relacionamentos com saúde, cada dia, mesmo nessa quarentena, nos dedicando assim ao ensino, aos relacionamentos, ligando, como eu disse anteriormente, continuando a expressar esse amor que a gente tem uns para com os outros, mantendo o nosso relacionamento com Deus, com ou sem formalismos, com alegria e com reverência, mas também entendendo que nós temos uma responsabilidade junto dessa sociedade para cumprirmos essa missão de Deus. Terminando essa reflexão, retorno à música que inspirou o nosso coração no início. Como sugeriu aqui o Almir Sater, vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, tocando em frente, andando devagar, mas intensamente, sem pressa, sorrindo, porque Deus nos sustenta e nos capacita para cumprirmos essa missão. Sintamos então mais fortes, mais felizes, com a certeza que o pouco que a gente sabe é capaz de fazer grandes transformações. Conhecendo, sim, a poesia das manhas e das manhãs, o sabor das massas e das maçãs, com amor para poder pulsar, com paz para poder sorrir, com chuva, com adubo, para que a gente possa frutificar e florir sempre, compreendendo sempre a marcha, andando em sempre, sabendo que todo mundo chora, tem tempo de chorar, mas que todo mundo chega
e talvez num outro dia também vai embora. E é assim que eu te convido para que eu e você possamos compor as nossas vidas com o dom de ser capaz de ser feliz. Eu te convido então a essa mesa de capacitação e de felicidade, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por me ouvir, que o Senhor nos direcione a essa mesa. Após essa reflexão, onde tivemos a oportunidade de olharmos um pouquinho para trás e percebermos o exemplo de vida dos nossos primeiros irmãos e como eles viveram nesse tempo inicial da igreja e como é importante para nós hoje aprendermos com eles a generosidade, a solidariedade, a partilha, a interdependência, inclusive em oração, partindo o nosso pão. E é isso que a gente vai fazer agora, partir o pão. Assim, eu te convido para a mesma mesa do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos lá de Corinto, dizendo assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele então toma o pão e dá graças e parte o pão, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por esse pão, corpo de Jesus Cristo, que hoje é alimento e se torna, Deus, um conosco. Assim, não só que sejamos nutridos por esse alimento, mas muito mais do que isso, que esse alimento nos transforme, que o corpo de Jesus em nós nos faça mais parecidos com ele, no nome santo de Jesus. Amém. Por semelhante modo, diz o texto, ele também, depois de ter ceado, toma também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, então, colocamos diante do Senhor a nossa gratidão. Da mesma forma com que Jesus agradece pelo cálice, nós, então, tomamos aqui esse cálice e pedimos ao Senhor que ele também seja muito mais do que alimento para o nosso corpo. Que ele seja hoje um instrumento de transformação, de nutrir internamente e nos transformar internamente, assim que o sangue de Jesus dentro em nós nos faça mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo continua: examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesma, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa mesa, onde aqui, mesmo separados, cada um com a sua família em casa, nós nos unimos em nossos corações, nas nossas mentes, unimos também em nossas almas, e pedimos ao Senhor que faça dessa mesa espalhada em tantas casas por aí, uma única mesa, onde um único corpo é comido e onde um único sangue é bebido. Assim, alimente-nos, Deus, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos, todos e todas. Te agradecemos, Deus, pela graça do Senhor abundante sobre nós e por essa mesa maravilhosa que faz de nós, agora, um só corpo e um só sangue. Filhos e filhas do Senhor espalhados na face da terra. Que assim a generosidade, a vida, a interdependência seja o sinal
do Senhor entre nós, no nome santo de Jesus Cristo. Recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação, e fecundar o chão. Recebamos a benção nessa manhã. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo, comunhão, fortalecimento, sustento do Santo Espírito, seja sempre aí com você, sobre a sua família, sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada da presença de Deus. Assim eu te envio, meu irmão, para a vida, para que nós caminhemos nessa construção contínua de uma sociedade de bem comum para todos e todas. Que assim, seguindo a gentileza, a solidariedade, a generosidade, que Jesus seja conhecido através da sua vida. Bom domingo para você, bom restante de domingo, boa semana, muito sustento, muita força, muita saúde. Vamos cuidar uns dos outros. Daqui a pouquinho nós nos reencontraremos pessoalmente, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua companhia nessa manhã de domingo, que em muito breve possamos nos abraçar. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, no nome santo de Jesus. Amém.